Olá pessoal, Cadu Trader empreendedor falando com vocês. Resolvi estar desenvolvendo esse vídeo, esse conteúdo hoje para estar passando para vocês a importância de vocês estarem analisando o site da invest.com antes de fazer suas operações, analisar os horários de notícias para que vocês não estejam tomando loss devido a rompimento devido a horários de notícias. Então, sempre está entrando no site da invest.com, olhar os horários, né? Você vê que nesse momento aqui eu passei o mouse para vocês estarem vendo o horário de notícia aqui no site da invest.com. Estou mostrando aqui para vocês a data de hoje, o horário que está tendo notícia, que foi o horário que foi feito esse vídeo, eu fazendo minhas operações, no CAD 96, USD 96, tá vendo? Tinha notícia. Então, o correto é você ficar fora do horário de notícia, porque se você observar aqui na corretora 9h35, lá no invest.com 9h35, houve essa vela gigantesca, uma vela de notícia, onde fez o rompimento de uma área que estava consolidada no euro USD. Aqui no nosso euro JPY, você vê que também tivemos o rompimento de duas marcações nossas, né? Então, o que é que acontece? Sempre analisar o site da invest.com antes de estar fazendo suas operações para estar evitando loss em velas de notícias, velas gigantescas como essa vela aqui que eu estou passando para vocês, certo? Então, era uma área do euro USD que estava consolidada, certo? E após ter a notícia no par de moeda, a gente teve o rompimento com uma vela gigantesca, né, como eu estava passando para vocês. Aqui no nosso euro JPY, tivemos também o rompimento de duas marcações. Então, o que é correto? Você está entrando no site da invest.com todas as vezes antes de operar, e no horário que tiver notícia, a gente vai ficar fora das operações 15 minutos antes e 15 minutos depois, no mínimo, para que a gente não passe a estar tomando loss em vela de rompimento devido à notícia, certo? Então, é o exemplo do caso dessa vela aqui, que você vê que está uma vela gigantesca. Estávamos em uma área de consolidação e se tivéssemos entrado sem olhar a notícia, a gente já está tomando um loss, porque dá para vocês perceberem o tamanho dessa vela, o tamanho do impacto dessa notícia nesse gráfico. Então, era uma zona boa de consolidação, porém, se a gente não estivesse analisando as notícias, a gente teria tomado loss e teria perdido o nosso stop loss de hoje, que seria o valor de R$ 150 que eu coloquei para arriscar. Então, o loss ele acontece, o nosso intuito e o nosso objetivo é a gente estudar ao máximo, ter cautela e paciência para estar atento a todas as situações, para que a gente possa de fato conseguir evitar o máximo de percas. Entendeu? Então, o meu intuito de estar trazendo esse vídeo hoje era para estar falando exatamente para vocês sobre aqui o nosso site da invest.com, o quanto é importante a gente estar fazendo, analisando as notícias antes de ir para a corretora fazer as operações, analisar os horários, a quantidade de touro ou de estrela que a gente tem, para a gente estar evitando o rompimento em velas de notícia em cima das nossas marcações, entendeu? Então, toda vez que você for operar, tenha paciência, tenha cautela, siga o seu gerenciamento, respeite o seu psicológico, respeite o seu dinheiro, tenha cautela, analise o site da invest.com, entendeu? Faça suas operações com tranquilidade, sem desespero, sem ambição, seguindo o seu plano de trader, que eu já falei que a gente tem que ter o plano de trader antes de começar a operar. No nosso mini curso foi falado sobre o site da invest.com também, mas hoje, como eu estava fazendo essas análises para fazer a operação e aconteceu essa questão dessa vela gigantesca de rompimento, eu resolvi estar passando para vocês essa informação, porque eu sei que de uma certa forma acaba ajudando ainda mais vocês a evitar de uma certa forma a quantidade maior de loss e a quantidade maior de percas. Então,
De uma certa forma, é como eu sempre tenho falo para vocês, o meu intuito maior é poder ajudar vocês, de uma certa forma, a evitar o máximo a quantidade de percas para que vocês consigam de fato obter um resultado positivo, né? Ou diariamente ou a médio e longo prazo no mercado financeiro, no setor de opções binárias e na corretora IK Option, que é a corretora que hoje eu opero, né? Que hoje eu faço as minhas negociações com o intuito de ter um resultado positivo no decorrer dos 30 dias de operações. Então, eu tento levar para vocês esse conhecimento para ajudar vocês de fato a conseguir obter esse resultado. Então, são algumas informações que eu venho repetindo, passando para vocês, falando sobre o site da Invest.com, sobre as marcações, né? Sobre analisar as notícias. E o nosso vídeo de hoje foi com esse intuito, especificamente falando sobre o cuidado que você tem que ter em horários de notícias e o tempo que você tem que estar fora da notícia, tanto antes e depois da notícia. 15 minutos antes de um horário que tem notícia, se tiver notícia 9h15, você para de operar 9 horas e volta a operar 9h30. Então são 15 minutos antes e 15 minutos depois. Espero que tenha ajudado vocês. Tamo junto, o céu é o limite.